Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus aqui, Pai, nesta noite estamos aqui, não para ouvir o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Usa, Deus, ó Pai, a vida do irmão Adilson, Pai, com toda a autoridade, com toda a sabedoria, aonde, Deus, ó Pai, o Senhor usará segundo a Tua vontade e o Teu querer. Derrama sobre ele a Tua graça e a Tua unção nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite renovado e cheio da Tua graça e da Tua unção, e na certeza de que o Senhor desembaraçou os nossos caminhos. Em nome de Jesus, ó Pai, que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Amém, igreja? Boa noite, a paz seja convosco. Glória a Deus. Poder sentar-se, irmãos. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade desta campanha, esse quinto elo, nós estarmos aqui, né? Juntos, reunidos. Está trazendo a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos irmãos, à igreja, a cada um que está aqui hoje, né? Presente para ouvir a palavra de Deus, né? Agradeço a minha esposa, agradeço quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, agradeço em nome de Jesus, né? Aí mesmo sentado, irmão, curva a tua cabeça agora. Vamos continuar orando, porque Jesus Cristo, Ele já está aqui conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele já está aqui com nós. Talvez você chegou aqui triste, cansado, desanimado, né? Mas ao você entrar por esta porta, você já começou a sentir a presença do Senhor, porque a presença dEle é fiel e verdadeira, né? E conforme foi dito aqui, Ele habita entre os louvores, Ele habita entre nós, porque Ele fez uma promessa para nós, que onde tivesse 2 ou 3 ou mais reunidos em o nome dEle, que ali Ele estaria, e Ele está aqui conosco, né? E que seja Ele esta noite falando comigo e com a igreja, com todos nós, né? E que diminua eu e cresça o Senhor Jesus Cristo, amém? Senhor Deus e Pai querido, já na Tua presença, nós queremos Te agradecer, Deus, por todas essas campanhas, Pai, por essas 5 campanhas, Pai, aqui na igreja, Pai, lá na igreja, Pai, no ponto de pregação, Pai, com o Teu servo, Pai, o pastor Sebastião, Pai, que o Senhor tem falado conosco, Deus, o Senhor tem derramado as Suas bênçãos, o Senhor, Deus, tem nos ouvido o nosso clamor, a nossa oração, o Senhor tem tratado conosco na Tua palavra, que é fiel e verdadeira e não volta vazia, Pai. E o Senhor é um Deus de promessa, Tu és um Deus que age, Pai, em cada situação. Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus eterno, é um Deus que está aqui e ali, em todo lugar, não tem fronteiras para o Senhor. E nós cremos, Deus, que o Senhor tem estado conosco e que neste momento o Senhor está conosco, o Senhor está com os nossos familiares, o Senhor está cuidando de tudo, porque Tu és Deus, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso, e o Senhor já está operando entre nós, porque a Tua palavra diz, meu Deus e meu Pai, que agindo Deus, quem impedirá? E seja feito, Deus, a Tua vontade e o Teu querer, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra também diz, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Pai. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós já vamos orando e repreendendo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos concedeu, Pai. Nós repreendemos todo mal nesta noite, Pai, todo embaraço, todo laço, toda artimanha, toda estratégia de Satanás, Pai, contra nossas famílias, nossa casa, contra a Tua igreja, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. E nós Te agradecemos, Deus. Fica conosco, Senhor Jesus. Aleluias. Amém, igreja. Amém. A palavra de Deus, irmãos,
palavra do Senhor, em 2 Samuel 22, versículo 33, né? Que é o tema desta campanha, né? Graças a Deus, glória a Deus, né? Ela é o tema dessa campanha, mas eu gostaria de estar lendo alguns versículos nessa palavra aqui, com os irmãos, né? Que é, começando aqui no versículo 3, conforme eu meditei nessa palavra, né? Eu busquei, orei, né? Busquei de Deus e o Espírito Santo tocou no meu coração e eu creio que vai tocar no seu também, já está tocando, né? Ele colocou no meu coração esta palavra, então eu quero estar lendo alguns versículos com a igreja, que diz no 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3, que diz assim, né? Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo é a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador da violência me salvas. Aleluias, amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Versículo 5 diz assim: rodearam-me ondas de morte, torrentes de perversidade me atemorizaram. Laços do inferno me rodearam, prepararam para mim armadilhas de morte. Versículo 18: livrou-me de poderoso inimigo, dos que me aborreciam, ainda que fosse mais forte que eu. Versículo 22. Porque eu guardei os caminhos do Senhor, não me afastei impiamente de meu Deus, pois todos os seus decretos estiveram diante de mim. Versículo 23. Versículo 26. Com o misericordioso te mostrarás misericordioso, reto para com o homem íntegro. Versículo 30. Contigo desbaratarei exércitos, com meu Deus saltarei muros. Versículo 31. Quanto a Deus, perfeito é seu caminho, provada é a palavra do Senhor, escudo é para todos os que nele esperam. E aí agora o versículo 32, né? Pois quem é Deus, senão somente o Senhor? Que rocha há fora de nosso Deus? Versículo 33. Deus é quem me cinge de força, quem desembaraça meu caminho. Amém, igreja? Este é o tema da campanha que nós já estamos, né, acompanhando. Graças a Deus é o 5º elo. Estamos aqui aprendendo com esta palavra, né? Nestas 5 semanas, né? E nós vamos estar aprendendo aqui o que é embaraço e o que é desembaraço. E que tipo de embaraço, às vezes, né? Estavam na vida do rei Davi. E hoje, que não é diferente, às vezes, está na nossa vida, né? Na minha vida, na sua vida. Quando eu digo nossas, ou nós, é porque a palavra ela já está tratando primeiramente comigo, né? E depois com os irmãos, com a igreja, né? E nós vemos aqui que eu prestei atenção, os irmãos devem lembrar, que no primeiro elo da campanha, né? Uma palavra que foi o pastor Edno, né, que pregou aqui, e ele pregou sobre a obediência, né? A obediência. Depois nós ouvimos outras pregações, né? Outros pregadores que pregaram sobre a fidelidade, né? Outras ministrações, a ministração que a pastora Clarice, né, que pregou sobre as mãos ungidas, né?
conhecemos pessoas, né, pelas mãos, né? Não só pelas mãos, mas tem, né, outras partes que às vezes nós conhecemos quando uma pessoa, né, ela é ungida, né, pelo Senhor, né, e que o Senhor nos revela, nos mostra, nos ensina, né? E de acordo com a palavra de Deus, irmãos, que tenho aprendido em minha caminhada, eu compartilho com a igreja o que aprendo e o que tenho aprendido. E hoje eu trago aqui algumas coisas que também esteve na vida do rei Davi, né? E eu, conforme eu disse, talvez hoje também, talvez ou provavelmente, às vezes tem dias, tem tempo, que às vezes também está em nossas vidas se nós não estivermos vigiando, não estivermos buscando, né? E eu tive prestando atenção nessas 5 semanas e algumas coisas, né, que me chamou a atenção, né? São 6 coisas que nós devemos analisar, prestar atenção para os nossos dias de hoje, né? 6 coisas que a gente diz coisas, mas que essas coisas elas simbolizam embaraços, né? A gente diz coisas, mas às vezes é embaraço, né? Isto é embaraço que às vezes fica em nós, embaraçando a nossa vida, embaraçando a negócios, embaraçando a nossa casa, o nosso dia a dia, né? E essas 6 coisas são, eu vou ler as 6 de uma vez e depois eu vou explicando, né? A primeira é o pensamento. A segunda é a raiva. A terceira é a ansiedade. Amém, igreja? A quarta, né, é o medo. A quinta é a mentira. E a sexta é a tristeza, né? E para nós entendermos aqui, nós irmos entendendo, quero compartilhar com a igreja, talvez não seja o caso de todos, não seja nem o caso, né, nem tudo isso aqui para todos, talvez seja, né, alguns, ou talvez seja só comigo, mas eu entendi isto, né, que para nós entender sobre o pensamento, né, o pensamento, ele pode ser um embaraço na nossa vida. E esse embaraço na nossa vida sempre vai ser e só pode ser tirado de nossa vida, tirado do nosso coração, tirado da nossa alma pelo Espírito Santo. Então a igreja pode dizer para mim, pode dizer junto com nós, junto comigo, não para mim, mas diante de Deus, na presença de Deus, né? Coisas, embaraços, que só o Santo, Espírito Santo, pode tirar do nosso coração, da nossa alma. Amém, igreja? Então, pensamentos, né? Por que eu comecei a estudar isso daqui? Porque nós vivemos tempos, e se nós também prestarmos atenção, analisar o nosso tempo de vida, tem uns que são mais velhos, outros são mais novos, né? E se nós fizermos uma meditação no nosso tempo de vida, o que nós já vivemos até hoje, né? E vamos continuar vivendo, nós vamos lembrar de muitas coisas, e nós vamos entender que muitas vezes teve muitas coisas que nós sofremos através de nossos pensamentos. Muitas vezes nós se debatemos, nós sofremos sozinhos, nós nos angustiamos, né? E com os nossos pensamentos, pensando.
E para nós entender aqui que só o Espírito Santo pode tirar isso do nosso pensamento, da nossa mente, nós vamos aprender com a palavra de Deus. Porque às vezes nós temos pensamentos, dependendo da situação de cada um, da área da vida de cada um. Às vezes é uma área familiar, às vezes é uma área profissional, às vezes é uma área financeira, sentimental. E dependendo da situação, do problema, ela nos leva a pensar dia e noite. Dia e noite. Às vezes a gente faz tanta coisa, sai, vai e vem, mas está com o pensamento ligado naquilo. Está pensando naquilo, né? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 7. Ou vamos prestar atenção ali, não precisa abrir, né? Eu vou acompanhar lá pela tela, eu não sou acostumado a acompanhar, vou tentar, né? Para ir mais rápido, para a gente não... Marcos 7, versículo 21 ao 23. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Se nós analisarmos ali, a irmã pode voltar um pouquinho mais ao versículo 23, 22. Se nós analisarmos ali, né, irmãos, os furtos, a avareza, as maldades, se nós prestar atenção, analisar, muitas vezes nós já se apegamos pensando nisso, em alguma parte da nossa vida. Quem trabalha, quem tem uma empresa, quem trabalha com funcionários, né? Ou até mesmo na família, né? Às vezes na família, né? Alguém da família. Às vezes você vê alguma coisa que você sente que alguma coisa não está bem. E aquilo te faz você pensar dia e noite. Te tira a paz, me tira a paz. Preocupa. E isto vai nos fazendo mal, né? Às vezes uma inveja que você percebe e você fica pensando naquilo. E você fica perdendo tempo nessas coisas. Se nós prestar atenção, analisar no relógio, como é interessante o tempo, né? E o relógio. Se nós falamos de tempo, nós às vezes nós não avaliamos, não somamos, não balançamos o tempo. Mas quando nós olhamos para o relógio, né? Como agora, né? Nós estamos estou olhando no relógio porque eu tenho que cuidar do tempo. Mas se eu não olhar para o relógio, né? Eu vou me perder no tempo. Eu vou, né? Extrapolar o tempo. E às vezes é assim que acontece com nós. Às vezes uma coisa boa, nós não perdemos tempo, aliás, não ganhamos tempo, né? Nós não colocamos tempo, nós não damos tempo para nós entender mais, para nós aprender mais, para nós estudar mais, para nós discernir mais.
Mas às vezes uma coisa preocupante, às vezes uma coisa ruim, toma o nosso tempo. Nós ficamos tempo pensando naquilo, pensando naquilo. E para nós compreender o que isto, Deus vem falar com nós, o que o Espírito Santo quer nos libertar, quer nos tirar e vai tirar da minha vida e da sua vida hoje, vamos ler Provérbios agora, capítulo... Provérbios capítulo 4, versículo 23 ao 27. Provérbios 4, versículo 23 ao 27, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Então nós vemos aqui que os maus pensamentos, né? Os maus pensamentos, eles através daquilo que entra pelo nosso coração, né? Eu lembro que uma vez eu fui dar um conselho para o meu filho, né? Eu disse para ele, Enésio, filho, a palavra de Deus diz, tudo que você guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração das coisas erradas, conversas erradas. Guarda o teu coração de coisas erradas que você vê. Sempre guarde o teu coração. Porque se tem uma coisa que o diabo quer atingir é o nosso coração. O coração triste, angustiado, ele produz a doença, ele produz, né, tristeza, angústia, tudo isso nós vamos estar aqui lendo, né? Então, irmãos, os pensamentos nós temos que estar sempre vigiando. Os nossos pensamentos, no que nós estamos pensando? Nós estamos pensando num crescimento espiritual, nós estamos pensando numa vitória de cura, nós estamos pensando numa prosperidade, prosperar na presença do Senhor, nós estamos pensando na vontade do Senhor, no querer do Senhor, nós estamos pensando nas promessas do Senhor, nós estamos pensando naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque se as coisas ruins, se a inveja, se o furto, tudo aquilo que não presta, ele entra, né? Por que então não pensar nas coisas boas, nas coisas que edificam? Por que não pensar no melhor, não pensar em coisas boas? Por que nós não levar o nosso pensamento em coisas boas? Por que nós não levar o nosso pensamento na fé, no crer, no confiar em Deus? Por que nós não levar o nosso pensamento em sermos libertos daquilo que nos perturba, daquilo que nos entristece? Por que nós não levar o nosso pensamento, eu tenho que crer no Senhor Jesus? Porque se eu crer nele, se eu crer no evangelho dele, se eu crer na palavra dele, porque a palavra dele diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Ao invés de nós ficar pensando coisas erradas, coisas ruins, coisas de tragédias. Isso às vezes, nós temos que vigiar, às vezes quando a gente está com um filho, uma filha, alguém da família, longe de nós. Tem pessoas que só pensam em tragédia. Não pensa que Deus pode guardar, que Deus pode livrar. Pessoas em negócio, às vezes, só pensam que vão ter prejuízo, derrota. Porque elas ficam vendo coisas erradas, coisas ruins, coisas que
não têm certeza, mas elas não pensam que é Deus abençoando elas, não pensam que é Deus fazendo muitas vezes, né, o ímpio dá para ele. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele faz o ímpio dar para o justo dele. Às vezes você faz um negócio com alguém que não é um cristão, não é um crente, não é um convertido, não é uma pessoa que vem na igreja, não é uma pessoa que tem um conhecimento da palavra de Deus, e já ficamos pensando que nós vamos ter prejuízo, que nós não vamos receber, que nós vamos ser enganados. Ao invés de nós pensar que Deus, ele nos faz uma promessa, que ele é conosco, né? E quando ele diz, eu sou contigo por onde quer que vá. Então ele é conosco, ele é com nós. Então nós temos que ter cuidado com esses pensamentos, irmãos, e declarar sempre que o Espírito Santo está conosco, habita dentro de nós, e ele tira todas estas coisas ruins, todo embaraço, todo espírito, todo pensamento, porque tem pensamento que não é de Deus, né? Então, é um embaraço, é um laço, e nós temos que declarar, como esses dias, Deus usou a boca do pastor para dizer que nós somos comprados, que nós devemos declarar que nós somos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo, e nós não podemos abrir mão disso. Mas nós temos que praticar a palavra, nós temos que lutar, nós temos que declarar. Segundo, a raiva. A raiva é um mal também que é terrível. A raiva, a ira, é uma coisa terrível. É um embaraço que às vezes nos tira até da presença do Senhor. Espera aí, não, mas eu não me tiro não. Tira. Às vezes você não vem no culto, não vem na igreja, de tanta raiva que você está, tanta raiva que você passou aquele dia. Fala, eu não estou bem hoje, eu não vou para a igreja, não, eu não quero saber, eu não vou lá. Deus sabe o que eu estou passando. Tem dia que às vezes nós deitamos, rindo, nos acomodamos, mas acordamos e levantamos já com raiva. Nós acordamos às vezes já com aquela ira, aquela coisa dentro de nós, aquela angústia, aquele negócio que a gente já não... Eu não sei porquê, mas eu não estou bem hoje, eu não estou legal. E nós já saímos com aquela ira. Aí esbarramos com alguém num trânsito, esbarramos com alguém às vezes na calçada, que às vezes já nos trata mal, alguém que já anda endemoniado, e nós fazemos aflorescer aquela ira, aquela raiva. Às vezes maltratamos o nosso próximo, maltratamos alguém dentro de casa, porque estamos irados. E às vezes essa raiva, essa ira, que nós guardamos dentro de nós, de alguém às vezes que nos aborreceu, nos entristeceu, isso aí prejudica nós mesmos. E isto, quando nós chegamos num ponto desse, que quando nós olhamos uma pessoa, olhamos para ela, falamos, eu não gosto dessa pessoa, não sei porquê, mas eu não sinto bem com ela. Isso já é ira, é raiva. E isso daí, meus irmãos, é só o Espírito Santo para tirar. Por isso Jesus diz lá em João 15:5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Porque tem coisa que você deixa entrar no teu coração, deixa entrar na tua mente, e aí você mesmo não consegue tirar. E quando você diz, eu não sei, eu não consigo gostar dessa pessoa, eu não consigo rir para ela, eu não consigo, não sei, quando eu vejo ela, nossa, eu já vi pessoas dizer, eu se eu ir em tal lugar e fulano estiver lá, se eu souber que ela vai estar lá, eu nem vou. É uma ira profunda, é uma raiva profunda. E essa raiva, essa ira, só o Espírito Santo pode tirar. Vamos ler Salmo 37, versículo 8, irmãos.
Salmo 37, versículo 8 diz assim: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então veja bem, deixa a ira, deixa a raiva. Se você estava sentindo ira, raiva hoje, ou vem sentindo, deixa isso, ore. Coloca para Deus, fala para o Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, Deus. Tira isso de mim, né? Porque se nós continuar irados, se nós continuar com raiva, nós vamos viver fazendo mal, viver embaraçado. Tudo na nossa vida vai dando errado, porque se você vai fazer uma coisa irado com raiva, a tendência daquilo é dar errado. Às vezes a gente vê mulheres que fazem bolo, fazem pão, né? Às vezes falar assim, eu não sei, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer algo, mas eu não sei. Fica bonito, dali a pouco estraga tudo. Porque às vezes está irado. Às vezes um trabalho, até na área da gente mesmo, seja marceneiro, seja serralheiro, seja eletricista. Eu tinha uma época na minha vida que eu ia fazer um trabalho, para me acertar a primeira vez eu tinha que errar 3 vezes. Vocês já viram isso? É sério. Eu media uma chapa, eu ia cortar a chapa, media tudo certo. A chapa, ali estava certa a medida. Eu jogava na máquina, cortava a chapa. Quando eu ia ver, eu disse, mas eu medi certo. Mas a raiva, o nervosismo, essa historinha que nervoso é uma coisa, estressado é uma coisa e raiva é outra, isso não tem diferença não, viu, irmãos? É tudo a mesma coisa. É tudo um embaraço, é tudo um demônio de embaraço. Porque você corta algo errado, você toma prejuízo. Então nós não podemos aceitar isso. Eu xinguei ele. Ele chegou em casa, eu xinguei ele porque eu falei com ele, não me deu atenção. Eu estava estressado. Ela não tem paciência comigo, por isso que eu acabei falando coisa. Eu estava estressado, não estava bem, eu estava irado. Você vê que ninguém mata ninguém se não tiver irado, né? Se não tiver com raiva. Esse é o perigo. Então temos que ter cuidado com a ira. Temos que orar, temos que repreender. E às vezes ainda também corta alguma chapinha, né, errada. Mas por quê? Porque tem que vigiar. Às vezes ira com alguma coisa. Mas quando a gente percebe que alguma coisa não está certo, a gente tem que orar, irmãos. Jesus já nos ensinou a vigiar e orar. Enquanto nós estiver aqui, meus irmãos, nós temos que estar vigiando e orando. E se esforçando. Entendeu? Porque não adianta também vigiar e orar e dali a pouco tá passando a mão num caibro, né? Num quadrado, né? Né? A gente tem que se esforçar. A gente tem que... às vezes... E a gente tem que vigiar por quê? Porque senão, às vezes, é umas coisas que você nem percebe, irmãos. E eu falo assim, é demônio. É o diabo mesmo que vem tentar tirar você da paz, da bênção, né? Às vezes a gente brinca, sai com a minha esposa, às vezes faço alguma coisa errada, não dou seta, vira, aí passa xinga, briga, tudo. Ela disse, ué, por que é xingoso? Não é xingou não, é um amigo meu, é um grande amigo meu, faz muito tempo que eu conheço ele. Ela dá risada, daí diz, a gente tem que fazer assim, né? Mas tem hora que eu não vou pedir para ela contar, não. Tem hora que eu olho assim, por que você fulano não para, não vem xingar aqui e tal, né? Aí ela pegou, ai meu Deus, né? Mas isso às vezes, você passou um dia, né, tribuloso, você se segurou, você se controlou, você fez de tudo. E é aí que vem o segredo. Está quase acabando o dia e você está se segurando. E você está se segurando, e você está se controlando, né? Mas dali a pouco, quando você menos espera, acontece. Mas por quê? Porque quando você viu que está demais, está vindo demais, está
está te perseguindo demais, você não orou. Às vezes compensa você parar 5, 10 minutos, em qualquer cantinho que for, ainda que seja dentro de um banheiro, que você se ajoelhar ali, que você orar, que você repreender, você vai ver que você vai sair bem, tudo vai continuar normal, até você chegar em casa. Tem coisa que não adianta ficar irado, não adianta. Porque veja bem, irmãos, eu costumo dizer uma coisa. O diabo sempre vai nos rodear, sempre vai nos perseguir, porque ele sempre vai tentar nos igualar com ele. Se alguém vem te provoca, te ira, e você rebate da forma que você quer dizer, não vem não, porque comigo não, a vitória dele é essa. Mas se você fica quieto, não fala nada, às vezes ele diz, tudo bem, me desculpa aí e tal, me perdoa. A ira dele aumenta, cresce. Porque a vitória dele é você se igualar com ele. Mas quando você aquieta, você sai, ora, seja dentro da tua casa, seja fora, você ora, repreende aquele mal. Tudo se aquieta. E isso, irmãos, até em volta da sua casa. Se você escutar que alguém está brigando, está se discutindo, está quase se pegando, e você orar, repreender, pode prestar atenção que aquilo ali já quieta, já. Entendeu? Então é oração, é vigiar, é laço de tragédia, é laço de mágoa, é laço de Satanás, é laço do inferno, é laço para embaraço para colocar filho contra mãe, contra pai, pai contra mãe, contra filho, colocar esposa contra marido, marido contra esposa. É um embaraço, é um laço para fazer uma confusão e para largar todo mundo irado, ou às vezes todo mundo triste, magoado um com o outro. Amém? Vamos para o quarto, medo. O embaraço do medo. Tem gente que tem um medo, mas tem um medo, que tem um medo até de dormir, que tem medo de dormir e não acordar mais. Tem gente que é atormentado por medo. Tem gente que tem medo de barata, de rato, sapo. Tem medo de ficar doente. Tem gente que tem um medo que é um extremo. Tem medo de deixar um filho sozinho, uma filha sozinha. Tem medo de deixar um filho com o pai, com a mãe. Deixar na escola. Tem gente que tem medo de deixar a esposa sozinha. Ou o esposo sair sozinho. Medo. E esse medo por quê? Porque é um medo dos maus pensamentos. É um medo porque não confia em Deus. É um medo porque não ora. É um medo porque não vigia. E esse medo toma conta. Tem gente que tem medo de dormir com a luz apagada. Ele tem um tormento, ele é atormentado de um medo que se apagar a luz, ele não dorme. E principalmente se for em algum lugar, às vezes assim, vamos supor uma chácara, um sítio, a pessoa tem aquele medo terrível. Ela imagina tantas coisas. Tem gente que tem medo de dirigir. Tem medo de arriscar um negócio. Tem medo de abrir, principalmente quem já teve muitos negócios errados às vezes. Ele tem aquele medo que vai errar de novo. Então, este é outro embaraço que nós precisamos nos libertar. Orar e pedir ao Santo Espírito Santo que tire isto de dentro de nós. E isto é só o Espírito Santo que pode tirar. Vamos ler o Salmo 23, versículo 4.
Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ter medo do quê? Se o nosso Rei, o nosso Jesus Cristo, se dentro de nós temos um tesouro que é o Espírito Santo, que habita dentro de mim e dentro de você, que cuida de nós de dia e de noite. Então é uma questão, irmãos, que nem eu disse sobre o pensamento aqui, nós pensar que o Espírito Santo está comigo, está com você, nós pensar em momentos difíceis, momento que vem medo, nós pensarmos, o Espírito Santo está cuidando de mim. Nós declarar e nós confiar nele, amém? Vamos para o quinto, a mentira. A mentira é outro embaraço, como o medo também é um embaraço. O medo ele é um embaraço porque ele embaraça a nossa alma a levar nós num medo. A ter um medo que atormenta. Né? Só que muitas vezes esse embaraço não leva nós ao medo de contar uma mentira. Ou de mentir. Ah, mas eu não faço mentira, eu não minto não. Você não mente às vezes uma mentira, algo grande. Mas você mente alguma coisinha, ou eu minto alguma coisinha. Contar uma história, vou contar algo, vou fazer algo, ou algum negócio que eu faço com alguém. Não, você vai fazer isso, eu vou. Você está fazendo isso, tô. Mas eu estou fazendo totalmente diferente. Estou mentindo. E como nós sabemos que não existe pecadinho, não existe pecadão, pecado não tem tamanho, né? A mentira também, ela não tem tamanho. Mentirinha ou mentirona ou mentirona, tudo é pecado. Tudo é um laço, é um embaraço, né? Para nós entender isso, né, vamos ler agora Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25 diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Se nós somos membros um do outro, por que nós vamos andar mentindo um para o outro? Por que nós vamos mentir para o pastor, vamos mentir para a pastora? Por que nós vamos mentir para o pai, mentir para a mãe? Vamos mentir para a esposa, vamos mentir para o esposo? Por que nós vamos mentir? Se nós aprendemos nesta noite e estamos aprendendo que a mentira, o medo, os pensamentos, a ira, a raiva, tudo é um embaraço, é um instrumento de embaraço para a nossa vida. Nós temos que entender, meditar, que a mentira vai só nos levar a nos embaraçar mais. Nós não precisamos mentir. Se nós somos membros um dos outros, é só nós falar a verdade. Eu estou isso, eu estou assim, eu estou assim. Na verdade, às vezes eu estou enrolado, né? Enrolado é embaraçado. Eu estou enrolado, eu estou embaraçado com o negócio aqui. Se nós não mentirmos um para o outro e formos verdadeiros, formos sinceros, nós vamos sair muito mais fácil desse embaraço. Porque daí nós não vamos ser só um no embaraço, nós vamos ser 2 ou 3, nós vamos orar junto, nós vamos lutar junto nessa causa. Porque nós somos membros um do outro para entender a situação um do outro. Para ajudarmos uns aos outros. E não para destruir, para derrubar, para magoar, para chatear. Nós vamos ajudar um ao outro para crescer. E nós devemos se alegrar quando nós vemos um irmão, uma irmã
que está crescendo, está prosperando, eu costumo dizer, e eu penso comigo, que eu tenho que ajudar que cresça mais ainda. Porque se eu ajudar ela a crescer, eu também vou crescer. Porque tudo que você semeia, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. E nós temos que entender isso. O embaraço do mundo nos faz embaraçar cada vez mais. Mas se nós estivermos aqui ligados, sendo membro um do outro, e junto, firme, falando a verdade, sendo sincero, lutando juntos, batalhando junto para sermos um exército de soldados de Cristo, deixando a mentira, deixando a ira, deixando os maus pensamentos, deixando a ansiedade. Ah, mas esse negócio comigo, sabe, eu só sei, eu tenho que ser. Vamos orar e repreender essa ansiedade. Nós vamos orar um pelo outro. A ansiedade, ela prejudica muito, tanto ela prejudica a mim, como ela prejudica outros. Porque a ansiedade nos faz nos tornar, às vezes, um embaraço, um laço de opressão, de depressão na vida de outras pessoas. Eu falo porque eu já fui assim. Muitas vezes porque eu queria as coisas para ontem. Às vezes chegava, eu pressionava uma pessoa, pressionava a outra, e eu dava aquela pressão. Mas eu já tinha passado por várias pressões, várias situações, vários embaraços, que eu passei muito na minha vida. Muitos embaraços, muitos laços. Aí eu não queria saber do outro, mais ou menos como aquela passagem lá, né? Daquele devedor que foi perdoado de uma dívida, né? Era uma dívida muito grande, impagável. E o rei lá perdoou ele. Só que quando ele saiu, ele encontrou alguém lá que também devia uma dívida para ele, era pequenininho. O que ele fez? Ele foi lá querer receber a dívida dele e ele não perdoou a pessoa. Então a ansiedade é isto. A ansiedade, às vezes nós sabemos que vamos receber algo, né? Muitas vezes eu me peguei assim, né? Eu cheguei a falar, né? É interessante, né? Quando é para mim receber, né? Ninguém tem pressa de me pagar. Agora, quando é eu que tenho que pagar, e todo mundo tem pressa de receber, né? Eu vejo o embaraço do pecado que eu já cometi, né? Porque onde estava a minha busca com Deus? Aonde estava eu me colocar no lugar do próximo? Aonde estava eu entender a situação do próximo? É claro, né, irmãos, bem entendido, né? Também nem tudo nós vamos estar dizendo amém, vamos estar dizendo, ah, não, mas é isso, assim. Tudo tem limite. Tudo tem limite, tem tempo. Não estou dizendo que você vai deixar a situação, porque eu sou cristão, eu sou crente. Não. Mas tem coisas que nós temos que entender, nós temos que orar. Nós temos que parar, nós temos que pensar, nós temos que meditar, analisar. E o Espírito Santo já nos mostra. Muitas vezes o Espírito Santo mostrou para mim. Você já não teve assim um dia? Você não passa por isso? O que você vai ganhar com isso? Se você morrer hoje, isso aí vai resolver alguma coisa para você? Não dá para você esperar? Mas é verdade, Deus. E aí o negócio se resolveu-se mais rápido ainda. Porque é o que foi falado no início aqui da campanha, né? A obediência. Muitas vezes nós queremos a obediência para nós, né? Mas não queremos ser obedientes com os outros, né? Bom, irmãos, vamos lá então. João 8, 44, 47. Já estamos quase encerrando, irmãos. Amém? Glória a Deus. João 8, 44 ao 47. E diz assim, né? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e
pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? 47 agora. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Amém? Então nós vemos aqui, né, irmãos? Se nós somos de Deus, nós não vamos sair por aí contando mentira, não vamos aceitar mentira, não vamos deixar mentira prevalecer dentro da nossa casa. Nós vamos ensinar a falar a verdade, né? Eu sempre disse uma coisa. Eu aprendi com a minha mãe uma vez. Quando criança, ela disse: Adilson, minha mãe e meu pai, uma vez disse: Adilson, a verdade é doída, mas ela sara rápido, ela cura logo. A mentira é uma doença eterna. Você sofre muito mais. E eu provei disso. Uma vez eu tive um problema, uma situação, e o pai era muito bravo, que só de pensar e falar para o pai, já dava medo. E eu fui e falei com a mãe, né? Porque a mãe sempre é mais fácil, né? Algumas, né? Tem umas às vezes que é mais difícil do que o pai, né? Eu cheguei e disse: mãe, aconteceu um problema tal, assim, assim, assados, e eu não sei o que eu faço, mãe, eu tô sem sei o que fazer. Ela: mas como que foi? Disse: foi assim, 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 assado. Aí ela disse: então você vai fazer assim, assim e assado. Eu disse: tá bom. Daí disse: e aí, mãe, e o pai? Eu disse: teu pai deixa que eu converso com ele. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca mais faz isto. Nunca mais faça isso, meu filho. Não deve fazer assim. Não faça isso. Eu nunca esqueço disso e nunca vou esquecer. Disse: tudo bem, mãe. Não vou nunca mais fazer isso. Passou um tempo, um dia eu estava tranquilinho e tal, né? Isso aí me faz lembrar aquela passagem, né? O cego, né, que foi curado, né? Jesus curou ele, passou um tempo, ele estava no meio da multidão, eu imagino assim que ele está tranquilo, né? E ele foi curado porque ele foi perdoado dos pecados dele, né? E aí quando ele está tranquilinho no meio da multidão, Jesus dizia: aí, tá tudo bem? Você tá? Então tá, vai, não peca mais. Eu imagino assim que ele estava ali já pronto para pecar de novo, né? E aí, passado um tempo, eu estava sossegadinho, chegou e disse: aí, Adilson, aquela situação lá, como é que tá? Tá tudo bem? Disse: tá tudo bem, mãe. Disse: a senhora não esqueceu, não? Eu disse: não. Eu disse: então, lembro que eu te falei. Disse: tá bom. Então, eu aprendi isso, e meu pai dizia: Adilson, você sempre fale a verdade. Por mais difícil que seja, fale a verdade. Então é isso, né, irmão? Nós devemos sempre falar a verdade. E a última agora é a tristeza. Vai ser rápido, irmãos. A tristeza, ela é movida praticamente por todas esses embaraços, essas coisas aqui. Pensamentos, raiva, ansiedade, medo, mentira, mas também a tristeza por perca. Pessoas que às vezes perderam alguém na vida, perdeu um pai, perdeu uma mãe, faleceu, partiu, um irmão, um filho. E veio essa tristeza no coração, na alma, né? E vem, né, irmãos? É inevitável, né? Como você não vai sentir uma tristeza pela falta de um filho, a falta de um pai, a falta de uma mãe? Eu lembro sempre meu pai quando faleceu, né? Até ele falecer, era tudo bem, era tudo tranquilo, mas depois que ele faleceu, é interessante, quem já passou por isso sabe me dizer, né? Eu costumo dizer sempre que a gente tem 10 dedos na mão, né?
E quando alguém parte, parece que a gente falta um dedo na mão da gente, né? Nunca mais é a mesma coisa. Eu chegava sempre na casa da minha mãe, do meu pai. Estava tudo bem, mas sempre estava faltando alguma coisa. E olha que a gente não se dava bem com o pai, não. Sempre faltava alguma coisa. Fica aquela falta, fica aquele vazio, fica aquele buraco. E às vezes a gente vê pessoas que é tomado de uma tristeza, né? Uma tristeza profunda. Principalmente quando vai se chegando, né, o aniversário daquela pessoa que partiu. Às vezes o aniversário da pessoa que faleceu, morreu, às vezes numa tragédia ou até mesmo de doença. Começa a vir aqueles pensamentos, começa a vir aquelas lembranças. E a gente que está de fora, a gente vai percebendo que aquilo vai abatendo a pessoa, vai judiando da pessoa. E é triste, né, irmãos? Mas nós temos um Espírito Santo, um Espírito Consolador, que ele tira essa tristeza. Se nós pedir a ele, nós recebemos o consolo. Ele vai tirando. A gente vai lembrar, mas não com tanta frequência. Eu sempre costumo dizer, né? Minha sogra, meu sogro faleceu faz pouco tempo, né? E às vezes a esposa até sonhava, né? E às vezes, irmãos, até o sonho não é de Deus. Às vezes sonha com a pessoa, né? Sonha às vezes com o pai, sonha com a mãe, é aquele sonho constante. Mas aquilo às vezes não é de Deus. Que aí é o diabo vindo perturbar a pessoa, vindo causar tristeza na pessoa, para vir derrubar a pessoa, para deixar. Tem pessoas que dizem assim, eu já evangelizei gente, pessoas que dizem para mim, mas eu não consigo tirar isso, eu não consigo esquecer, e a minha vida não tem sentido, eu queria morrer, eu queria ir embora com ela, eu queria estar com ela, eu não quero mais viver. É triste. Mas para nós hoje, nós temos que lembrar que Jesus Cristo, ele nos fez uma promessa, que ele nos enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e ele está aqui conosco, ele está aqui nos ajudando, ele está aqui nos libertando, ele está nos tirando todo esse embaraço, ele está tirando tudo isso que quer nos prejudicar, que quer nos paralisar, que quer nos tirar da presença do Senhor, né? Então você receba hoje, né? A presença do Senhor, a libertação, a cura da alma, a cura do teu coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso daqui tudo, irmãos, conforme eu disse, conforme a campanha está sendo, conforme a palavra diz aqui no 2 Samuel, né? Que Deus, ele desembaraça os nossos caminhos, né? Assim ele está desembaraçando o nosso caminho, a nossa alma, a nossa vida, a nossa história, porque assim também foi com o rei Davi, assim também foi com Davi. Davi também mentiu, Davi também teve maus pensamentos, Davi também sentiu ira, sentiu raiva, Davi também ficou ansioso, Davi também ele sentiu tristeza quando ele perdeu o filho, quando o filho morreu. Isso também foi com Davi. E isto hoje, para nós aprendemos o quê? Que hoje nós temos Jesus Cristo, nós temos Santo Espírito Santo, que habita com nós dia e noite, que está conosco, que nos consola, que nos sara e que está junto com nós, conforme foi ministrado quarta-feira, lá no bairro Lealdade, né? Que a nossa caminhada continua e nós caminhamos com Jesus e Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele está aqui conosco. Por isso eu quero pedir para a igreja vir aqui à frente agora, vamos orar, nós vamos estar orando, né? Vamos estar agora clamando a Deus, ao Espírito Santo, vamos estar colocando tudo que você escutou aqui, que você sentiu aqui nessa noite.
Se tem algo aqui, se tem um embaraço desse, se tem alguma coisa disso daqui que estava te atormentando, que estava no teu coração, na tua alma, né? Coloca diante do Senhor, vem até aqui na frente agora, como um passo de fé, nós vamos orar por você, né? Eu quero pedir para a pastora Clarice, o pastor Paulo está vindo aqui na frente, o pastor Sebastião.